Olá, querido, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira e nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. E hoje nós vamos estudar o nível Master, a disciplina são os livros proféticos. Hoje nós vamos estudar a aula de número 24, a introdução. Muito bem, o versículo inicial está na carta aos Hebreus, capítulo 1. Primeira parte do versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, somente até aqui, né? Havendo Deus falado várias vezes aos pais pelos profetas. E o texto continua dizendo: nos últimos dias nos falou, né? Falou a nós nesses últimos dias pelo Filho. Mas muito bem, hoje nós vamos falar a respeito dos livros proféticos. Estamos iniciando essa matéria. Mas muito bem, o que é o profeta? O profeta é aquele que fala em nome de Deus, aquele que é boca de Deus, aquele que traz uma profecia, que traz uma palavra da parte de Deus, inspirada por Deus. Essa profecia não é produto da mente do profeta, essa profecia é vinda do Senhor, né? Segunda de Pedro, o texto vai dizer de maneira clara, deixa eu ler aqui para você, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, né, que no versículo 21 diz assim: porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui não é só profecia no sentido de escritura, no sentido de texto bíblico, mas é tudo aquilo que os profetas trouxeram, até mesmo porque praticamente tudo que os profetas disseram está aqui relatado na Escritura, né? Está aqui na Bíblia, porque não é só para aquela época, é para aquela época e também para a época atual. Então o profeta é aquele que fala em nome do Senhor, traz uma mensagem de Deus para o homem, fala aquilo que Deus manda falar. Na Escritura nós encontramos diversos profetas. São vários. O primeiro a ser chamado de profeta é Abraão, está lá em Gênesis 20, no versículo de número 7. Ele é chamado de profeta e é o primeiro, não é, que é chamado de profeta, e é o próprio Deus dizendo que ele é profeta, que ele é mensageiro de Deus. No Antigo Testamento, o texto vai dizer, não é, a Escritura vai dizer que o maior profeta de todos é Moisés. Deixa eu ler aqui para você, Deuteronômio, capítulo de número 34, no versículo de número 10, a Escritura diz o seguinte, Deuteronômio, capítulo 34, o versículo de número 10 vai dizer assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Lembrando aqui, amados, que esse final aqui do capítulo 34, Deuteronômio, a maioria dos teólogos são unânimes em dizer que quem escreveu foi Josué, porque nesse capítulo 34 narra a morte de Moisés, não é? O defunto não escreve nada. Então, o capítulo 34 de Deuteronômio é exatamente o link para Josué, capítulo 1, tá bom? Então, muito bem, no Antigo Testamento, Moisés, o maior de todos os profetas. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus deixa claro que é João Batista, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, no versículo de número 28, está escrito o seguinte: e eu vos digo, Jesus falando, e eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vamos entender aqui. Por que Jesus disse que João Batista é o maior? Porque João Batista é aquele que preparou o caminho, como está profetizado por Isaías, né? Lá em Isaías 42, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. A palavra, a Escritura não relata nenhum milagre que Deus fez através de João Batista. No Antigo Testamento, ao relato de várias coisas milagrosas que Deus operou, por exemplo, através de Elias, de Eliseu e de outros profetas, né? Através de Elias, Deus operou 7 grandes milagres, através de Eliseu, operou o dobro, 14. Enfim, mas João Batista, através dele, Deus não operou nenhum milagre. Por que ele é o maior? Porque ele é aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus, aquele que veio anunciando o arrependimento, aquele que veio anunciando o batismo do arrependimento, não é? E preparou o caminho. Mas aqui o Senhor Jesus diz ainda aqui na parte final do versículo que o menor do reino de Deus é maior do que ele. Por quê? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre poucas pessoas,
Por exemplo, eram reis, profetas, sacerdotes, juízes e raras exceções além desses aqui. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo vem sobre todos e todos podem ser usados como boca de Deus, trazer uma profecia da parte de Deus. Não significa, compreenda, que necessariamente todos serão usados por Deus e serão profetas, né? Todos exaustivamente serão usados. É necessário compreender, até mesmo porque nós vivemos num contexto de muita gente que se diz ser de Deus, mas não traz nada de conteúdo de Deus. É necessário também entender e discernir. E é por isso que a própria Escritura vai explicar como fazer isso, como entender, como discernir quem é o profeta que é de Deus ou não. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, Deus fala para Moisés e Moisés registrou. Vamos ler aqui, livro de Deuteronômio, capítulo 18. Eu vou ler a partir do versículo 18, que diz o seguinte: Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui é uma profecia messiânica, né? Está falando a respeito do Senhor Jesus. Continuando, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, verso 20, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor nos não falou? Versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, o profeta que é de Deus, o que ele fala acontece, porque ele não fala de si mesmo, não é produto da cabeça dele, ele fala aquilo que Deus mandou falar. Ele faz o que Deus lhe manda fazer. Muito bem, o texto aqui então aponta para Jesus também no versículo 18, fala dos profetas de maneira geral e também aponta lá para Jesus. Lá em João, no capítulo 6, no verso 14, o texto vai deixar de maneira clara que Jesus é de fato aquele profeta que havia de vir, ou seja, fazendo alusão aqui ao texto de Deuteronômio, capítulo 18. Então, o profeta é aquele que é homem de Deus, boca de Deus, aquele que fala em nome do Senhor. Mas muito bem, essa breve introdução foi para falar de profeta e para falar também da profecia, né, que é a mensagem propriamente dita. Deus enviava os profetas, amados, para trazer isso no contexto do Antigo Testamento, né? Para trazer uma palavra de orientação, de repreensão, de exortação e sempre baseado na palavra de Deus. Quando o povo estava fazendo errado, quando o povo estava se perdendo, o profeta denunciava. Por exemplo, Deus levantou Elias num tempo em que a nação de Israel estava vivendo um período terrível de apostasia, né? Acabe se casa com Jezabel, que era uma princesa dos Sidônios. A Jezabel traz o culto a Baal e a Astarote para Israel, ensina o povo a adorar Baal e Astarote, o povo cai na idolatria, e Deus levanta Elias como uma voz profética para denunciar o pecado do rei Acabe, para denunciar a idolatria, aquilo que estava errado. Se você ler lá, primeiro livro de Reis, 17 em diante, no 18 tem aquele desafio, né, de Elias e os profetas de Baal, em que Elias faz um desafio, né, vamos invocar a Deus. Vocês invocam o Deus de vocês e eu invoco o meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é de verdade, de fato, Deus. Então os profetas de Baal vão primeiro, invocam de 6 da manhã a meio-dia e nada acontece. Depois diz o texto que Elias foi lá, reparou o altar do Senhor, colocou lenha, colocou o sacrifício, fez um rego em volta, mandou trazer 12 cântaros de água, 12 baldes de água, derramou sobre o sacrifício e ele orou. E a oração foi curta, rápida, e Deus mandou fogo do céu, e todo o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Então, Deus usava os profetas para denunciar. No tempo do profeta Eliseu, do mesmo jeito, mas é interessante um detalhe. No tempo de Samuel,
o profeta Samuel, ele vai criar uma escola de profetas, que vai se estender por muito tempo, até inclusive no tempo de Eliseu em diante, mas Samuel ele cria uma escola de profetas. Lá no primeiro livro de Samuel vai falar isso, né? Quando Deus manda ele ungir Saul, Deus fala para o Samuel falar para ele, Saul, aliás, ir lá até onde estavam os profetas profetizando. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, deixa eu ler aqui para você o versículo 5, que é quando Samuel vai ungir Saul. Olha o que diz aqui, 1 Samuel 10, 5. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro. E se você ler aqui a continuação, os versículos seguintes, você vai ver que de fato isso aconteceu. Saul foi lá até esse rancho de profetas e o Saul foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E esse rancho de profetas continua, era uma escola de profetas, né? De gente que buscava Deus, se enchia de Deus, era algo tremendo. E no desenrolar da história, né, Davi acaba sendo ungido como rei, o Saul fica com ciúme, vai perseguir e tal, e a história desenrola. E o Davi vai fugir. Capítulo 19, Davi foge, ele vai se esconder lá nesse rancho de profetas. E o rei Saul manda mensageiros atrás do Davi, para prender Davi. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, né, que liderava. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. E isso vai acontecer aqui se você ler os versículos, né, por 3 vezes. O Saul envia 3 tropas para prender Davi e a unção era tão forte lá nesse rancho de profetas que os mensageiros foram tomados pelo Espírito Santo. E se você ler aqui na continuação, até o próprio Saul resolveu ir lá atrás de Davi e o próprio Saul também foi tomado mais uma vez pelo Espírito Santo e não prendeu a Davi. Mas voltando aqui, então os profetas eram usados por Deus à luz da palavra de Deus para avisar o povo, alertar o povo, trazer profecia, enfim. Mas muito bem, nós vamos estudar os livros proféticos. Essa introdução é a respeito dos livros proféticos. Os livros proféticos são de Isaías até Malaquias, que trazem os profetas. Lembrando que alguns profetas profetizaram no Reino do Norte e outros no Reino do Sul. Depois da morte de Salomão, Deus dividiu o reino, né? 10 tribos ficaram para o norte, com Israel, cujo primeiro rei foi Jeroboão, e 2 tribos apenas ficaram com a descendência de Davi, né? Que foi Judá e Benjamim, capital Jerusalém, e no reino de Israel, o reino do norte, capital Samaria. Lembrando que dos reis do norte, todos se enveredaram pela idolatria. Começou do primeiro, Jeroboão, né? Colocou bezerros de ouro para o povo adorar os bezerros de ouro e não ir no templo em Jerusalém adorar a Deus nas festas anuais. Todos os demais reis do norte de Israel se enveredaram pela idolatria. Alguns profetas profetizaram no norte, como é o caso de Elias, Eliseu, Oséias e outros. Outros profetas profetizaram no sul, como é o caso de, por exemplo, Isaías, que profetizou em Jerusalém, Jeremias e alguns outros. Os livros proféticos são divididos também, os profetas, melhor dizendo, e aí especificamente esses que têm livro, né? Porque Abraão não tem livro escrito dele, o Jacó, também que era profeta, não tem livro escrito dele, Elias, Eliseu, fala aqui no contexto dos livros bíblicos, né, de Isaías a Malaquias. É feita uma classificação também, uns chamados de profetas maiores, outros menores. Isso não diz absolutamente a respeito de que um era maior do que o outro. Essa classificação diz respeito ao conteúdo. Por exemplo, o livro de Isaías tem 66 capítulos, o de Jeremias tem mais de 60, Ezequiel tem lá
quase 50, Daniel tem 12 e assim por diante. O conteúdo é maior comparando, por exemplo, com Sofonias, com Abacuque, com Ageu, que tem 2 capítulos, né? Então, maior no sentido de mais volume, maior quantidade de profecia, não que um homem era maior do que o outro, né? E os livros proféticos também são subdivididos, há uma classificação também, chamando de livros pré-exílicos, exílicos ou pós-exílicos. Como assim? O exílio aqui em questão é quando o povo é levado para a Babilônia. O povo de Judá, né, de Jerusalém, é preso cativo e levado para a Babilônia. Então, há profetas que profetizaram antes do cativeiro babilônico, durante o cativeiro babilônico e depois do cativeiro babilônico. Os que pregaram depois do cativeiro babilônico são só 3. São os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Os que profetizaram durante o exílio babilônico foram os profetas Daniel e Ezequiel, e os demais profetizaram antes, com exceção de Jeremias, né, que ele profetiza antes do exílio e durante o exílio. Inclusive, o capítulo 29 de Jeremias é uma carta enviada aos exilados lá na Babilônia. Então, o ministério profético de Jeremias vai durar antes do exílio e, inclusive, durante o exílio babilônico. E é interessante, amados, que a Escritura fala e ela traz muito a respeito do profeta, do ofício profético, né? É alguém que é voz de Deus, que é escolhido por Deus, anuncia a palavra de Deus, mas também a Escritura nos ensina como conhecer se o profeta é de fato de Deus ou não. Né? Porque nem todo aquele que diz que é de Deus é de fato de Deus. O próprio Senhor Jesus nos alerta para isso. Eu já li o texto de Deuteronômio 18, né? Em que o próprio Deus disse aquilo que o profeta falar, se cumprir, ele é de Deus. Se não se cumprir, não é de Deus. Lembrando também que nós temos que ter entendimento e discernimento bíblico. Por quê? Satanás, ele tem algum poder. Ele não tem todo o poder, ele tem algum. Então, ele também trabalha para trazer engano, para trazer falta de entendimento, para trazer confusão. E ele também usa os seus ministros. Segundo aos Coríntios 11, verso 13, o apóstolo Paulo fala de maneira clara de apóstolos fraudulentos, que se transfiguram em ministros de Cristo e trazem palavras, e o diabo tem poder de realizar alguns milagres, de realizar alguns sinais, algumas maravilhas, né? Milagres, eu digo no sentido de sinal, no sentido de operar algo, mas sempre no sentido de enganar, de iludir. No Novo Testamento, o Senhor Jesus ensina como é que se conhece um profeta que é de Deus ou não. Vamos lá em Mateus, capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. No versículo de número 15, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, vou ler aqui, Mateus 7, do 15 até o 20, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Então você conhece um profeta que é de Deus ou não pelos frutos, ou seja, pelo caráter, pelo comportamento. Não é só quando ele está em público, mas quando ele está em particular também. E aqui eu vou ler esse comentário. Tem um comentário aqui, é curtinho, eu vou ler aqui da Bíblia, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Olha que comentário precioso, que diz assim, ó: os falsos mestres, os falsos profetas, né, exteriormente parecem justos, mas interiormente são lobos devoradores. Eles devem ser identificados pelos seus frutos. Os frutos dos falsos mestres consistem principalmente no caráter de seus seguidores. O falso mestre, preste atenção, o falso mestre produzirá discípulos que manifestarão as seguintes características: serão cristãos professos, cuja lealdade é dedicada mais a indivíduos do que à palavra de Deus. Honram e servem a criatura mais do que ao seu Criador, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, a palavra de Deus está acima de qualquer coisa.
acima de qualquer coisa. Continuando, serão seguidores que se ocupam mais com seus próprios desejos do que com a glória e a honra de Deus. Sua doutrina será mais antropocêntrica, ou seja, o homem no centro, do que teocêntrica, ou seja, Deus no centro. Serão discípulos que aceitam doutrinas e tradições dos homens, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus. Serão seguidores que buscam mais as experiências religiosas e as manifestações sobrenaturais do que a palavra de Deus e os seus padrões de justiça. A sua experiência religiosa ou manifestações espirituais são a sua autoridade final quanto à autenticidade da verdade, e não todo o conselho da palavra de Deus. Serão seguidores que não suportarão a sã doutrina, mas procurarão mestres que lhes ofereçam a salvação, em cujo caminho é largo da injustiça. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que é profeta, Jesus disse que o menor do reino seria maior do que João Batista, ou seja, todos nós temos hoje o Espírito Santo. Todos nós podemos ser usados hoje como boca de Deus. Agora, é óbvio que nem todos terão o ofício profético, não é? Lá em Efésios 4, no versículo 11, o texto vai dizer que o Senhor separou uns para apóstolos, outros para mestres, doutores, pastores e profetas. Deixa eu ler aqui o texto para você. Efésios 4, verso 11, diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o profeta, né, aquele que é voz profética, Deus usa ele na profecia. Não significa que Deus vai usar só aquele que tem o ofício profético. Usa quem quer do jeito que Deus quer. Ele pode usar a todos. Agora, aquele que de fato é usado por Deus tem compromisso aqui, ó, com a palavra de Deus. O compromisso do verdadeiro profeta é com a palavra. O que sai da boca do profeta de Deus, da profetisa de Deus, não é contrário aqui às escrituras. Pelo contrário, é coerente, está de acordo. A profecia nunca vai ser contrária, sempre será coerente, de acordo com essa escritura. E aqui também, 1 de João, há muitos textos que falam a esse respeito, né? Mas eu vou ler mais um. Nós lemos aqui o Senhor Jesus falando, que se conhece pelos frutos. 1 de João, capítulo 4, o versículo 1 diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a gente tem que analisar se de fato é de Deus ou não. E para analisar é fundamental o discernimento espiritual, é fundamental também, além do discernimento espiritual, uma comunhão íntima com a palavra de Deus. Por quê? Se eu tenho intimidade com o Espírito Santo e conhecimento da palavra, o Espírito vai me mostrar. Eu vou analisar também os frutos, né? E o Espírito vai mostrar. Agora, se não tem intimidade com Deus, não tem conhecimento da palavra, aí fica difícil. O Senhor Jesus, falando aqui a respeito do fim, em Mateus 24, eu vou ler aqui, o versículo 24 diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Olha só, muita gente hoje em dia se declara profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, e na verdade usa a palavra de Deus de maneira distorcida, manipulada, não é? Ensina as pessoas a terem fé em objetos que a Bíblia não fala. A palavra ensina a ter fé na Escritura e não ter fé em lenço, rosa, pedaço de alguma coisa. Não, a gente tem que ter fé na Escritura, na palavra de Deus. É na palavra, né? E geralmente essa turma aí faz um monte de sinal, um monte de prodígio. Segunda carta de Pedro, deixa eu ler um outro texto aqui. É necessário, amados, conhecer a Escritura para discernir se vem de Deus ou não. Vamos continuar aqui. 2 de Pedro, capítulo 2, no versículo de número 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Olha só. O falso profeta quer saber do recurso de negócio. É um exemplo lá de Balaão, não é? Você pode ler a história lá de Balaão em Números, capítulo de número 21 em diante. Né? O livro de Números vai falar a respeito do profeta Balaão, que recebeu dinheiro de Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Né? E a Escritura fala para nós não sermos como o Balaão, não sermos como o profeta Balaão. O Senhor veda aqui na carta de Judas. A carta de Judas está antes aqui do Apocalipse, né? Olha o que dizem aqui. Eu vou ler a carta de Judas, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. O que era o prêmio de Balaão? A casa cheia de ouro, né? A casa cheia de tesouro que o Balaque prometeu. Né? Aqui em Apocalipse também, o Senhor Jesus vai falar aqui a respeito disso, né? O Senhor abomina essa doutrina de Balaão. Aqui em Apocalipse, carta à igreja de Pérgamo, olha o que diz aqui, vou ler aqui o versículo de número 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, Apocalipse 2,14. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. O que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão está baseada no recurso, no dinheiro. É gente que faz a obra de Deus por dinheiro, é gente que quer benefício próprio, não é? É a pessoa que não tem compromisso com essa palavra, profetiza o que Deus não mandou profetizar. Geralmente profetiza sempre bênção, vitória. A Bíblia traz bênção e vitória? Claro que traz, né? Mas está condicionada a nossa obediência e fidelidade à Escritura. Deuteronômio 28 deixa de maneira clara. Se nós ouvirmos e obedecermos, as bênçãos virão e nos seguirão. O falso profeta fala o que a pessoa gosta de ouvir. Ele não fala o que a palavra ensina, o que Deus mandou. Porque Deus é amor? Deus os ama, mas ele também é justo, ele também é santo. A Escritura também traz de maneira clara que o pai repreende o filho que ama. O homem de Deus, a mulher de Deus, fala o que Deus mandar. Se o homem de Deus, a mulher de Deus fala o que Deus manda, Deus pode mandar trazer uma palavra de bênção? Pode, uma profecia de bênção, de vitória. Agora, Deus pode usar para trazer uma palavra de repreensão? Pode também, pode. A gente encontra, por exemplo, no Antigo Testamento, Natã era muito amigo, era um profeta, era muito amigo do rei Davi, mas o Natã, ele não se escusou, não se esquivou de trazer a palavra de repreensão que Deus mandou, né? Depois que o Davi adulterou com a Batseba. Natã não deixou de trazer, óbvio que trouxe com sabedoria, com entendimento, para que o rei compreendesse o seu pecado e se arrependesse, mas ele não deixou de trazer. A Escritura diz, em Hebreus 12, que o pai açoita e corrige o filho a quem ama. Então, querido, querida, deixa o Espírito Santo lhe encher, seja a boca de Deus, tenha discernimento, entendimento dessa palavra, que o Espírito Santo lhe conceda também sabedoria e discernimento para discernir, né, os profetas aí à tua volta, se de fato são de Deus ou não, se tem frutos, compromissos aqui com a Escritura ou não, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que essa aula tenha contribuído com o teu aprendizado, com o teu crescimento espiritual. Mais uma vez eu te peço, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, para você se inscrever aqui no canal. Clique no sininho para ativar as notificações, você receber as próximas aulas quando eu postar. Clique aí também no joinha, deixa o seu like, tá bom? Nos ajuda muito aqui no canal. Deus te abençoe. E assista agora esse recadinho importante a respeito dos pregadores do telhado. Se torne um pregador do telhado, nos ajude a fazer essa obra, manter esse curso de teologia. Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra, para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. São aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333.
333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?